Boa noite, meus amigos. Boa noite. Olá, Augusto, como estás? Boa noite. Olá, Sandra, sempre pontual, Augusto, Paula. Boa noite, tudo bem? Olá, Paula, Boas noite. noites. Tudo bem? Boa noite a todos. Helena, João Paulo, Micaela. Muito pronto, desculpem este compasso de espera inicial, mas é sempre para juntar toda a gente no início e depois abrimos as portas. Pronto, vamos começar então o nosso diálogo sobre o luxo. Deixa-me dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo António Paraíso. Olá, António, boa noite. Boa noite, Tomás. Muito obrigado pelo convite. Opa, nós é que te agradecemos, disponibilizares para vires aqui Vai ser aqui. falares da tua especialidade, não é? Eu aqui vou fazer trapézio sem rede cá em baixo. Para falar de um especialista de filosofia, aqui és tu, não sou eu. Não, mas já sabes o que é que a casa gasta, não é? A ideia aqui é de uma filosofia socrática, e se bem te lembras, não é? O Sócrates dizia o célebre só sei que nada sei, não era retórico nem falsa ignorância, era real. Portanto, a partir desse ponto de ignorância, eu acho muito interessante. E eu, em relação ao luxo, se calhar como se pode ver até pela minha envolvência aqui no sótão, isto é tudo menos luxo cá em casa, portanto, nada De mais... luxo entendo, estamos quites, de luxo entendo eu um bocadinho, de filosofia entendes tu muito mais, e pronto. Olha, e depois já sabes, vamos contar aqui, fazemos a nossa conversa inicial, eu e tu, para espicaçar os espíritos, e depois a parte interessante é quando abrimos o microfone aos nossos amigos, e pronto, e depois, da minha parte, eu sei o que contar, dos nossos amigos, aí já estás lançado às feiras, pá. Já não me responsabilizo, está bem? Vamos ver como é que me saio. Eu Olha, espero então que sejam simpáticos comigo, porque agora creio que vais fazer uma breve apresentação minha. Explica que eu não sou especialista em filosofia, por favor. Olha, eu ia deixar a ti. Eu sei que tu especializaste em termos académicos há algum tempo na questão de seguido até no Facebook, tu já participaste em algumas sessões da Academia do Diálogo e tenho reparado que trabalhas muito com marcas bastante conhecidas, ligadas ao luxo, e segui algumas das tuas apresentações e li uma entrevista que está disponível também na página deste evento, portanto quem não leu depois pode ler esta entrevista ao António Paraíso sobre, é um pouco isto, né? Filosofia do luxo, é um pouco disto que falas, e queria então que nos dissesses qual é esse teu interesse, antes de irmos à questão filosófica, né? Que vamos começar pela questão filosófica do que é o luxo, se calhar dizia-nos de que forma é que tu participas nessa, eu não sei se posso chamar assim, nessa indústria do luxo, não é? É uma indústria. É uma indústria, não é? De que forma é que estás envolvido e porque é que te consideram especialista já agora, não é? Muito bem. Boa noite a todos e muito obrigado, Tomás, pelo convite. É um gosto estar aqui a debater um pouquinho desta minha paixão. Como é que eu cheguei aqui? Ok, eu sou um homem do marketing e das vendas. Eu trabalhei muitos anos na indústria da moda como diretor comercial. Mas desde criança que eu sempre tive um fascínio que não sei explicar bem, é algo que se sente, mas não se explica, um fascínio pela excelência. Desde criança eu sempre gostei de tudo perfeito. Sou perfeccionista na minha maneira de ser e sempre gostei da excelência e do rigor e da beleza, o sentido estético muito apurado, desde sempre. E na faculdade, nos anos 80, eu li um livro que me marcou muito, A Paixão pela Excelência, de Tom Peters e Nancy Austin. Não vos recomendo a leitura, é um livro dos anos 80, está desatualizado. Mas naquela altura o livro teve um impacto fortíssimo em mim e eu passei, depois de ler aquele livro nos anos 80, eu passei a fazer as coisas de maneira diferente, com muito mais atenção ao detalhe, com muito mais rigor e com uma preocupação muito grande com colocar beleza em tudo o que faço, porque eu aprendi que a beleza vende. Depois trabalhei 20 anos na indústria da moda, formei-me em gestão, fiz uma primeira pós-graduação em gestão de marca e em marketing e gestão de marca, e depois, mais adiante,
eu senti necessidade, o marketing é uma área abrangente, é uma área muito larga, tem imensas disciplinas, eu senti que tinha muita concorrência na área, porque entretanto eu saio da indústria da moda e decido criar a minha própria empresa e começar uma carreira, digamos, com o meu próprio negócio. E nessa altura eu senti necessidade de me especializar, porque senão eu era mais um no mercado a fazer o que outros já faziam. E eu nunca gostei. Eu sempre gostei da diferenciação, nunca gostei de ser igual aos outros. E então, quando eu decidi que me queria especializar em algo que fosse diferente, eu fui buscar toda essa paixão de infância e de juventude que me acompanhou até a idade adulta e foi natural a minha escolha em me especializar em gestão de marcas de luxo. Não havia e não há essa especialização em Portugal. Eu fui para lá para fora, fui para o estrangeiro e fiz essa pós-graduação. Entretanto, regressei, comecei a escrever artigos na revista Marketeer, que é a melhor revista de marketing em Portugal. Durante 2 anos fui colunista habitual da revista Marketeer, a escrever sobre o mercado de luxo e rapidamente as marcas começaram a contactar. Entretanto, criei o meu canal de vídeo, que vos convido a todos a visitar, basta procurar no YouTube António Paraíso e encontram o meu canal de vídeo, com vários vídeos em português, inglês e espanhol a falar de luxo, e as marcas começaram a contactar e como tu disseste e me segues lá nas redes sociais, hoje eu sou consultor da Porsche, da Bentley, do Hotel Yateman, de vários hotéis de luxo no Algarve, já fiz trabalhos para a Armani, para a Loewe, enfim, e fui-me infiltrando nesse mundo de excelência e de perfeição. E, portanto, eu sou um homem do marketing, eu sou um homem da gestão que se especializou no negócio da excelência. Olha, ninguém melhor que tu então para nos introduzir nessa descoberta do que é isso do luxo, não é? Vamos tentar encontrar algo, não sei se será a definição que alguém do marketing dá, mas vamos procurar entender o que é isso do luxo. Tu já nos deste aqui algumas pistas, não é? A questão da beleza, não é? Da excelência, tudo isso que te fez chegar ao luxo. Portanto, foram essas características que tu encontras no luxo que te fizeram chegar ao luxo e não, sim, pelo menos pelo que eu percebi, não o luxo em si, mas isso que serão características que não são só específicas do luxo, não é? Haverá há várias não só outras. outros produtos, mas outras áreas da nossa vida em que existem essas características e estão presentes. Mas então, se calhar, começávamos por aí. O que é então o luxo? E já agora, Ups. o não luxo, não é? O não luxo. O não luxo é o mercado de massas. É o shopping e o supermercado. Ou se calhar até aí pode haver algum luxo. Enfim. O não luxo, por acaso, nunca ninguém me tinha perguntado isso. Já me perguntaram uma vez o que era o semi-luxo, mas eu daqui a pouquinho já falo disso. Boa. Bom, eu quando chego, eu estudei Eu em quando Madrid. pergunto isto é exatamente para tentarmos diferenciar, encontrar as características que tornam alguma coisa, algum produto de luxo. Não, mas é fácil de encontrar essa diferenciação do que é luxo e do que é que não é. E eu quando cheguei a Madrid e à escola de negócios, eu estudei numa das melhores escolas de negócios do mundo, no ranking do Financial Times, que é o ranking mais respeitado. A escola onde eu estudei está no top 10 mundial e, portanto, é uma escola muito boa. Eu tive professores estrangeiros, vários, tive diretores das melhores marcas de luxo, foram meus professores alguns diretores da Dior, da Montblanc, da Vuitton, Chanel, por aí fora, e foram também meus professores vários filósofos e sociólogos. E, portanto, quando eu chego à pós-graduação, eu começo-me a perceber que era muito mais do que um tema de gestão e que o luxo extravasa a gestão e toca o esotérico, toca o sociológico, toca o filosófico. E é aí que eu começo a perceber que era algo muito mais do que apenas gestão. E apaixonei-me, é uma paixão mesmo. O que é luxo? Bom, depende da perspectiva. Se estamos a falar da perspectiva do consumidor que compra luxo porque pode e gosta,
ou se estamos a falar do ponto de vista da marca. Eu diria que do ponto de vista do consumidor, luxo é provavelmente um estado de espírito e uma forma de estar na vida. Quem tem dinheiro e cultura e educação para consumir, entender e usufruir de luxo na sua plenitude, acha normal, é a sua maneira de viver. Vive lá em cima, noutro mundo, que nós, classe média, provavelmente, de vez em quando tocamos. Eu aprendi esse conceito de ser excursionista. Eu sou excursionista, que é, excursionista é classe média que de vez em quando se permite um luxinho, uma vez, mas depois voltamos a ser classe média. Não vivemos lá em cima, na estratosfera, em permanência. Algumas pessoas vivem. E, portanto, o luxo é um estado de espírito do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista das marcas que querem agradar, fidelizar esse consumidor que tem dinheiro para poder viver permanentemente nesse mundo, sejam marcas de automóveis, sejam marcas de hotelaria, sejam marcas de moda, sejam marcas de qualquer outro produto, categoria de produto ou serviço, luxo é um fenómeno sociológico de consumo que tem características muito próprias, em que o cliente tem muito dinheiro, por ter muito dinheiro é extremamente exigente, aborrece-se com facilidade, precisa de ser surpreendido constantemente e precisa de ser emocionado, porque quando ele está num estado racional, faz contas e não paga os preços absurdos que aqueles produtos e serviços custam. E, portanto, um dos segredos das marcas de luxo é emocionar o cliente e levá-lo para o território da emoção, para o retirar de um estado racional e o colocar em estados emocionais tão fortes que o cliente não pensa e toma decisões de compra por impulso e não lhe custa porque tem dinheiro, pode e compra. Agora, tem António, sempre que ser emocionado e surpreendido. Deixa-me só ver se eu percebo, quer dizer, eu percebi essa ideia, mas parece-me que, pelo menos aí, nessa característica do ponto de vista não se distingue de uma marca que eu lhe chamei de não luxo. As marcas de não luxo procuram também emocionar. Sim, um não iogurte e um shampoo também emocionam, sem dúvida. Portanto, não é agora, por aí que encontramos a diferença, não é? Não, os ingredientes da emoção é que são diferentes, eu já lá ia. Ok, boa. Já lá ia. Os ingredientes da emoção é que são diferentes. E então, indo agora à questão de o que é que distingue um produto ou um serviço de luxo, e agora permitam-me só a subtileza, no mundo do luxo, que é um mundo verdadeiramente à parte, que eu fui aprendendo e refinando, é um mundo de refinamento, a linguagem também é diferente, não usamos a linguagem que se usa no mercado de massas. Até para seduzir e emocionar o cliente é preciso usar uma linguagem diferente. As marcas de luxo e os profissionais que trabalham neste setor, todos têm um cuidado muito, muito grande com a linguagem. E há aqui 2 ou 3 preciosismos que eu acho piada. Porque eu não trabalho só luxo, mas trabalho porque em Portugal o mercado é pequeno e, portanto, eu também sou consultor de marketing de outras marcas que não estão no universo de luxo. Mas no universo de luxo não dizemos produto, dizemos objeto, e não dizemos serviço, dizemos experiência. Mas estes são preciosismos de elegância, digamos, e de refinamento. António, são preciosismos, mas se pensarmos que a noção de objeto começa a rarear, há cada vez menos objetos, não é? Quer dizer, há muitos objetos, telemóveis, mas são objetos que são quase como não objetos, não é? Objetos são passageiros. São banais. São coisas que daqui a 10 anos já não estão aqui. Portanto, tu estás a falar de um objeto que vai passar de geração para geração. Portanto, esse objeto mais sólido, digamos assim, não é? É verdade. E então, dizia eu, o que é que distingue um artigo de luxo de um artigo apenas caro ou de um artigo que não é de luxo? Porque há artigos muito caros que não são de luxo. Portanto, ser caro não é o principal ingrediente do luxo, nem é o que define luxo. Embora luxo tenha sempre preço alto. Ok, não há luxo gratuito, ou não há luxo barato, isso não existe. Não há luxo. Existem coisas caras que não são luxo, mas não existem coisas luxuosas que sejam baratas. A noção de caro e barato está relacionado com valor
E, portanto, uma coisa pode ter preço alto e não ser cara. E pode ter preço baixo e ser cara. O que é caro? Caro é o que não tem valor. 10 pode ser caro ou 100 pode ser barato. Tudo depende do que me derem em troca. E o luxo, as marcas de luxo dão muito em troca. As marcas de luxo são criadoras e geradoras de enorme desejo. E é aí que agora vamos aos ingredientes. Quais são os ingredientes que se usam para emocionar e seduzir clientes? Porque no mundo do luxo não atraímos clientes, seduzimos clientes. O processo é diferente. É um processo puro de sedução. As marcas de luxo desenvolvem relações de amor com os seus clientes e os seus fãs. Verdadeiro amor. E são relações de sedução. E aí vamos para a dicotomia tangibilidade perfeita, intangibilidade sedutora. E eu comecei a perceber-me nas aulas que tinha lá no Master, em Madrid, que de facto o luxo tem uma aproximação muito forte à filosofia. E eu tive várias aulas de filosofia de luxo, sociologia de luxo, e eu tive o privilégio de ter sido aluno de Gilles Lipovetsky, que conheço muito bem, e ele vem muitas vezes a Portugal, e sempre que vem a Portugal eu vou estar com ele, vamos almoçar, vamos jantar e vamos conversar. Estive com ele recentemente, pouco antes do Natal, há 2 meses, estive com ele em Lisboa numa conferência e foi espetacular. Já lá passaram 13, 14 anos que eu fui aluno dele, mas ainda mantemos a relação e trocamos mensagens no LinkedIn com frequência. E, portanto, o luxo tem muito de filosófico, porque desde logo o luxo só se compra por desejo e não por necessidade. E por isso as marcas de luxo vão buscar a noção de desejo a Platão, na sua obra Banquete, que dizia que o ser humano move-se por desejo pelo inatingível. E o ser humano deseja sempre aquilo que não tem e aquilo que é difícil de conseguir. E no momento em que consegue, perde esse desejo, perde o interesse e começa a direcionar o seu desejo para outra coisa que seja difícil de conseguir, para o inatingível. E as marcas de luxo foram todas beber a isso, a essa teoria de Platão, que está bem expressa no Banquete, e, portanto, o que as marcas de luxo fazem é, usam uma série de técnicas para manter os seus produtos sempre raros e difíceis de aceder. Porque quanto mais difícil de aceder, mais o cliente deseja. Deseja e não discute preço. Porque, repare, a lógica de funcionamento no mercado de luxo e no mercado de massas é absolutamente oposta e inversa. Aliás, tudo o que funciona no mercado de massas não funciona no mercado de luxo e vice-versa. No mercado de massas, as marcas de shampoos, de iogurtes, as marcas de shopping e de supermercado andam todas atrás do cliente. Compra-me, compra-me, compra-me. E andam todas a oferecer o mesmo. Os bancos são todos iguais, as marcas de supermercados, Pingos Doces, Continente, Jumbos, Intermarchés são todos iguais, as gasolineiras são todas iguais, é tudo igual. E andam a guerrear-se, e o cliente, como tem muito por onde escolher e a oferta é muito semelhante, o que é que o cliente diz? Que somos todos nós: ai, queres-me? Então, se me queres, tens que me fazer desconto, senão não te compro. E as marcas de supermercado e de shopping entram todas em guerra de preços e saldos e promoções e descontos. No luxo, não. As marcas de luxo desenvolvem produtos e serviços baseados no seu universo estético, no gosto do dono da marca, do seu criador. Desenvolvem produtos e serviços com, além do universo estético, com extrema qualidade, com trabalho feito à mão, trabalho manual
e com muita simbologia e muita intangibilidade, que eu vou já explicar o que é. E fazem as coisas tão bonitas e tão sedutoras que é o cliente que vai atrás da marca e diz: eu quero-te. E quando a marca diz: ai, queres-me? Então, se me queres, vais pagar o que eu te pedir. Portanto, a lógica é diferente. Mas estava eu a explicar o que é que diferencia um produto de luxo de um produto não luxo. São os ingredientes para emocionar. No luxo, as marcas emocionam com elevação. Porque repara, o luxo nasce há muitos séculos. O fenómeno de luxo, os registros mais antigos, diz-se que começam no Império Romano, no ano 27 a.C., com o estilo de vida absolutamente extravagante e ostentatório dos imperadores romanos. E depois vai evoluindo ao longo dos séculos. O luxo nasce para o clero e a nobreza, portanto, para as elites, e só no século XVIII é que passa da corte para a cidade, para a burguesia culta. E no século XIX passa para, e século XIX, princípios do século XX, começa a passar para a classe média. E, portanto, o luxo nasce para as elites e para os consumidores cultos e educados e com dinheiro. E então o que é que as marcas fazem? Desenvolvem produtos e serviços com tangibilidade perfeita. O que é que isso quer dizer? E o luxo tem que ter estas duas componentes, senão não é luxo. Tangibilidade perfeita significa que tudo o que é tangível, tudo o que é visível, tudo o que é palpável tem que estar próximo da perfeição. A qualidade das matérias-primas, a qualidade da manufatura, a qualidade do produto acabado. O universo estético, o design, a beleza. Tudo tem que estar lá. Mas ser de ótima qualidade e bonito não chega para ser luxo. Isso é tangibilidade perfeita. E isso pode tornar um produto caro, mas não de luxo. Caro porquê? Porque utiliza matérias-primas caras. Só é de luxo quando a essa tangibilidade perfeita lhe adicionamos aquilo a que eu costumo chamar, e esta dicotomia de tangibilidade perfeita e intangibilidade sedutora, fui eu que a criei. Um dia acordei bem disposto e eu gosto de pensar e uso a cabeça para pensar e inventei esta dicotomia. Não aprendi, eu aprendi isso lá no Master, mas por outras palavras. E tenho escrito sobre esta dicotomia e é a minha maneira de ver as coisas. E, portanto, só é luxo quando a esta tangibilidade perfeita lhe adicionamos aquilo a que eu chamo intangibilidade sedutora. E o que é isso? Deixa-me perguntar, antes de avançar então para Diz. explicar, só para ver se eu percebo Diz. bem então, com um exemplo. Tens um objeto, vamos para a parte da tangibilidade perfeita, tens um objeto fora de série, muito bem manufaturado, com as melhores matérias. Um relógio, por exemplo, ok. Mas se não tiver, e este objeto, ok? Pois, se ele não tiver a outra parte, que é a tal intangibilidade sedutora, que é a parte mais subjetiva, não é? Completamente subjetiva. Se não tiver essa parte, não é um objeto de luxo. Não é. É isso? É um objeto caro de boa qualidade. Ponto final. Ok, o mesmo objeto e um objeto semelhante que tenha essa intangibilidade sedutora, quase diferenciado, digamos assim, em termos de qualidade. Este outro, que já tem essa parte sedutora, já é um objeto de luxo. É. E o preço é estratosfericamente mais alto. Okay. Porque a intangibilidade sedutora acrescenta imenso valor intangível. Aí é que está. É que repara, o valor da qualidade é um valor apreciável, mas é incomensuravelmente mais baixo do que o valor da intangibilidade. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos fáceis de perceber, mas deixa-me só terminar de explicar o que é intangibilidade perfeita e depois dou exemplos. Intangibilidade sedutora, perdão. A intangibilidade sedutora é um conjunto de atributos e de ingredientes. Digamos, tangibilidade perfeita é aquilo que se vê, intangibilidade sedutora é aquilo que se sente. É a noção de propósito, é construir meaning, construir significado. Eu estou disposto a pagar mais se este objeto ou esta experiência tiverem um significado forte para mim.
E como é que eu construo o significado? Meaning. Com história e histórias. Com simbologia muito forte, relacionada a uma determinada temática. Já vou dar exemplos. Com associações fortíssimas a fenómenos de arte e cultura. Porque o valor da arte e da cultura passa para os objetos que bebem inspiração desses fenómenos de arte e cultura. A arte e cultura anda de mãos dadas com o luxo, permanentemente. Porque não esqueçamos que o luxo nasce para as elites, cultas, educadas. Hoje em dia temos um fenómeno de consumo diferente, que é o dinheiro novo, o dinheiro dos novos ricos, que não têm tanta cultura e tanta educação, compram por imitação. Os novos ricos compram por imitação, compram objetos caros, porque veem os ricos do dinheiro antigo, as famílias verdadeiramente cultas e educadas, a consumir e querem consumir igual, por uma questão de afirmação social e não tanto por prazer pessoal. Há quem consuma por prazer pessoal e por afirmação social. Mas, portanto, dizia eu, os ingredientes da intangibilidade são história, histórias, cultura, arte, simbologia. O que é que pode ser mais? Experiências, estímulo dos sentidos, importantíssimo, estímulo dos sentidos. Vamos a alguns exemplos. A marca de champanhe Paul Roger é uma marca de champanhe boa, mas é uma marca há marcas melhores. Dom Perignon é melhor, Krug, Veuve Clicquot e várias outras são melhores. Paul Roger não é mau, mas não é do topo da tabela. No entanto, a família Paul Roger, e portanto é um verdadeiro champanhe da região de Champagne. A família Paul Roger era amiga pessoal, nos anos 40 e 50, era amiga pessoal de Sir Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico que ficou para a história pela personalidade carismática que tinha e pelo papel importantíssimo que teve no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Madame Odette Paul Roger conheceu Sir Winston Churchill num jantar na Embaixada Francesa em Londres, ficaram amigos e as famílias visitavam-se e frequentavam-se. Pois bem, Sir Winston Churchill era um homem rechonchudo, de tez muito branca, quase transparente, e não gostava de praia porque queimava com facilidade. Sabendo disso, a família Paul Roger todos os anos convidava Sir Winston Churchill para passar o verão na casa de campo, na quinta da família, na região de Champagne. Winston Churchill aceitava e passava 4, 5 semanas do verão em França, na região de Champagne, na casa dos amigos. À fresca, à sombra das árvores, no alpendre, numa cadeira de baloiço, a ler, a fumar charuto e a bebericar champanhe. Em homenagem a esta amizade, ainda hoje, a marca Paul Roger, que é uma marca de champanhe boa, eu diria acima da média, embora não no topo, a marca todos os anos lança uma coleção de edição limitada, num estojo muito bonito, forrado a veludo, com uma garrafa e no rótulo diz edição especial Champagne Paul Roger Sir Winston Churchill, na etiqueta, no rótulo. E dentro da caixa, dentro do estojo, vem um livrinho pequenino com várias histórias e episódios verdadeiros das estadias de Churchill na Quinta. Ora, este livrinho de histórias e esta história que eu acabo de vos contar acrescenta imenso valor intangível àquela garrafa de vinho espumante produzida numa reunião, numa região demarcada e que se chama champanhe. Mas é uma garrafa de vinho espumante. Só que aquela garrafa de vinho espumante tem um valor
muitíssimo mais alto que qualquer outra garrafa de champanhe. E porquê? É pela qualidade do champanhe? É. O champanhe é bom? É. A qualidade da manufatura, das uvas, daquele vinho espumante é bom? É. Agora, o valor aumenta de forma impressionante por causa daquele livrinho de histórias que lhe acrescenta valor intangível. Entendes? Todas as marcas contam histórias, todas as marcas buscam associações a temáticas que acrescentam valor. Esta associação a uma figura mítica da política acrescenta valor. Queres outra? As canetas Montblanc, a marca Montblanc, que é uma marca alemã, sede em Hamburgo, e faz canetas icónicas. Além das canetas normais, esta que eu tenho foi-me oferecida nos anos, e é uma caneta das mais básicas. Além das canetas normais, que custam 200 ou 300 euros, depois há as canetas de coleção, que atingem valores absolutamente absurdos. Há 2 ou 3 anos, um sheik árabe comprou uma caneta Montblanc de edição limitada por $1,5 milhão. $1,5 milhão. Agora, o que é que estas canetas têm de edição limitada? A Montblanc, todos os anos, lança canetas de edição limitada inspiradas na vida e obra de vultos, personagens da história, da literatura, das artes e das ciências. Então há coleções de escritores, Voltaire, Kafka, Hemingway e por aí fora, Dostoiévski, Tolstói, todos os grandes vultos da literatura. Há as canetas dos filósofos e escritores da Grécia Antiga, há a caneta Homero e por aí fora, há a caneta da rainha Marie Antoinette, há a caneta Marilyn Monroe, há a caneta Beatles. Aposto que essa não tem tampa, a da Maria Antonieta. Pois não, já foi. E cada caneta é de edição limitada, são poucos exemplares que são produzidos e por isso isto aumenta a raridade e o valor. Lá está aquele conceito de desejo do inatingível que Platão falava. As marcas vão buscar inspiração aí e cada caneta tem no corpo da caneta desenhos que remetem para detalhes da vida e obra daquele personagem. A caneta Shakespeare, por exemplo, tem no clipe da caneta uma miniatura minúscula de uma caveira em ouro branco, com 2 diamantes nos olhos. Uma pessoa com muito dinheiro, mas dinheiro novo, e portanto o chamado novo rico, que tem, em princípio, menos educação e cultura, não tem menos importância e não retira o mérito, é uma pessoa com mérito porque soube ganhar dinheiro. Não é isso que está em causa. E as marcas de luxo não discriminam. As marcas de luxo sabem ler o cliente e tratá-lo de forma como ele gosta de ser tratado. E não se pode tratar o dinheiro novo da mesma maneira que se trata o dinheiro antigo, porque as motivações de compra são diferentes. E, portanto, um novo rico compra aquela caneta que pode custar 2, 3, 4, 5, 10 mil euros ou 10 mil dólares, compra por imitação, porque vê os outros comprar. Mas olha para a caveira e não lhe diz nada. Uma caveira aqui. Uma pessoa culta e educada e que seja amante de Shakespeare, imediatamente olha para a caveira e lembra-se da obra Hamlet e da célebre cena da caveira de Yorick e da frase emblemática do príncipe da Dinamarca, to be or not to be. E essa pessoa vai se lembrar que já viu Hamlet na Broadway em Nova York ou no West End em Londres, que já leu a obra, emociona-se, arrepia-se e fica com os olhos molhados e paga 5 ou 10 mil euros pela caneta. Porque esta caneta tem uma simbologia muito especial para essa pessoa. E, portanto, o que estamos aqui a comprar não é a qualidade intrínseca, a qualidade do material, a qualidade objetiva do produto, do objeto. O que estamos aqui a comprar é o valor simbólico, intangível, que este objeto tem. Começas a entender não agora? Podemos, claro, eu acho que não podemos distinguir, separar uma da outra, não é? Não há Não. luxo sem objeto, sem a tangibilidade. E também não há Não luxo há. sem a intangibilidade, não é?
Muita intangibilidade com qualidade barata não serviria, porque o consumidor de luxo, quem tem muito dinheiro, também valoriza a qualidade e não quer produtos de qualidade fraca, nem pensar. Agora, só boa qualidade não chega. Yves Saint Laurent foi pioneiro nos anos 60 a criar coleções de moda inspiradas em arte. E agora que está a fazer 50 anos, ou 50 ou 60 anos, eu vi há dias aqui na internet, há aqui uma efeméride qualquer relacionada com a obra de Saint Laurent, e estão a fazer em Paris uma exposição desses vestidos. Yves Saint Laurent, nos anos 60, fez uma coleção de roupa completamente inspirada num quadro célebre do pintor holandês Piet Mondrian, que há um quadro de Mondrian que é muito conhecido, que são uns xadrez às cores, branco, azul royal, vermelho, amarelo e tal, e há toda uma coleção inspirada nisso. A marca de relógios Vacheron Constantin, além dos relógios normais, digamos assim, fez há tempos uma coleção lindíssima de relógios no mostrador, com máscaras tribais de arte primitiva e um relógio com uma máscara de uma tribo diferente, e vende aquilo em coleção. São 6 relógios, 6 tribos, 6 máscaras diferentes. São lindos de morrer. Não é para ver as horas, quem quer ver as horas vai ao telemóvel. São objetos, são joias, são objetos de sedução. E cada relógio vem dentro de uma caixa com um livrinho que conta a história daquela tribo. Pode ser uma tribo aborígena da Austrália, pode ser a tribo Maasai no Quénia, pode ser uma tribo indígena da Indonésia ou do Peru, e conta a história, as tradições e a cultura daquela tribo. E, portanto, as marcas de luxo têm aqui um papel educador também. E levam o nível, educam através da arte e da associação a fenómenos de arte e cultura. António, eu acho que se calhar muito do preconceito que temos em relação aos objetos de luxo é o facto de temos de falar deles, ou quase que somos obrigados a falar deles como produtos caros. Ou seja, o dinheiro está sempre associado a um objeto de luxo. Mas nós podíamos falar de uma forma nem que seja abstrata ou teórica, de um objeto de luxo, como tu estás a fazer aqui, aliás, não é? E a dar todo esse valor, ou a justificar esse valor monetário. Podíamos de alguma forma falar abdicando desse, ou pelo menos não pensando temporariamente sobre a questão do dinheiro. E eu estou a pensar naquela dicotomia conhecida do Erich Fromm. É nessas dicotomias que nós somos educados, não é? Quase como somos educados no paradigma cristão, e se calhar a questão do luxo aí pode ser mal vista, não é? Porque está associado à ostentação, ao luxo. Já lá vamos. Exatamente, tudo isso que se calhar nos faz ver de forma preconceituosa ao luxo. Sim, mas eu consigo desmontar isso tudo. Tenho a certeza. Já lá vamos. aquela dicotomia famosa entre o ter e o ser, não é? Do Erich Fromm, julgo que é alemão, tenho a certeza, sociólogo alemão, em que as coisas estavam do lado do ter e aquilo que disseste há pouco, as experiências, não é? Estariam do lado do ser. E uma leitura inicial disso é valorizar mais o ser, não é? Aquela crítica à cultura materialista e por aí fora. Dá-me a ideia, ao ouvir-te falar, de que o luxo não pode abdicar nem do ter nem do ser. Portanto, o luxo parece que está numa categoria qualquer, exatamente, numa categoria qualquer que junta ao ter e o ser. Não é? É verdade, é verdade, é verdade. E o luxo está cheio de dicotomias. Não, repara, é verdade, o luxo começa por ser extravagante e ostentatório. Mas o luxo vai, e como eu te digo, os primeiros registros que eu li e aprendi na altura, eu há tempos até escrevi um artigo sobre isso, e quem tiver interesse, eu tenho alguns artigos no meu blog, basta procurar o meu blog, Memórias de um Amnésico, que é... Tu gostas dos paradoxos, estou a ver? Eu gosto muito de paradoxos e aprendi a gostar dos paradoxos quando estudei luxo, porque outra coisa, falando de, não me quero afastar da tua pergunta, mas só aqui uma curiosidade, o luxo está cheinho de paradoxos e o luxo é paradoxal por natureza, e as marcas de luxo propositadamente procuram
criar e desenvolver paradoxos na sua gestão de marca e no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, ou dos seus objetos e experiências. Porquê? E vamos aqui a 2 ou 3 paradoxos. Tradição e inovação. Luxo é tradição e é inovação em simultâneo. Luxo é tradição, porque o luxo é antigo, as marcas têm 100, 200, 300 anos e vão buscar muito do seu valor intangível à história. Mas luxo é inovação e todas as marcas estão constantemente a inovar e a investir em inovação para quê? Para surpreender. Porque precisam de surpreender, como eu vos dizia. Eu costumo dizer nas aulas, quando dou aulas de estratégia de luxo, dou na Porto Business School e na Católica em Lisboa, como professor convidado, que eu não sou professor de carreira, nem quero ser. E eu costumo dizer, quando uma marca consegue que o queixo do cliente e o olho arregale, está na hora de subir o preço. Quando o cliente fica... está na hora de subir o preço. E para isso só conseguimos surpreender com inovação. Outro paradoxo é escassez e abundância. Luxo é simultaneamente escassez e abundância. Agora, o segredo está em colocar a escassez no sítio certo e a abundância no sítio certo. Se assim não for, dá asneira. O luxo é intangibilidade e tangibilidade. O luxo é necessidade e desejo. E muitos outros que eu poderia estar aqui a falar. E porquê é que os paradoxos são importantes? Porque os paradoxos causam estranheza, e ao causar estranheza naquele tipo de público que tem muito dinheiro e tem poder de compra muito despreocupado, a estranheza causa poder de atração. As pessoas sentem-se impelidas a... Isto é estranho, quero saber mais, quero sentir, quero experimentar para perceber o que é isto. E, portanto, as marcas criam paradoxos para atrair. Mas, voltando à tua questão, eu compreendo que há muita gente que vê o luxo com maus olhos, muitas vezes é por desdém e porque não consegue lá chegar. Outras vezes é porque acha que, de facto, a ostentação nunca foi bem vista, e é verdade. Mas a ostentação, eu diria, reparem, é uma coisa mais Há diferentes perfis de consumo. Quando eu explico o consumo de luxo, nas aulas eu digo, imaginem um segmento de reta. Numa extremidade temos o consumidor que consome 100% por prazer pessoal, e é um consumidor culto, educado e discreto. É o consumidor da família conservadora, tradicional, antiga, educada, que sabe estar, que não gosta de ostentar e que consome em privado por prazer pessoal. As pessoas desse nível são discretas, por natureza e por educação. E imaginem, na outra ponta do segmento de reta, o consumidor que consome 100% por afirmação social. É aquilo a que vulgarmente chamamos o novo rico, que sobe na vida, ganha dinheiro, e sobe a pulso, tem valor por isso, mas não estudou e não teve berço. O consumo do luxo está ao longo de todo este segmento de reta, não está só nas extremidades. Há consumidores que consomem por um misto de tudo isto. Agora, é verdade que quem ostenta é muito mais o novo rico, e esse é um fenómeno do século XX, sobretudo. Ok, havia ostentação antigamente, havia no Império Romano, havia no Renascimento, as cortes italianas no Renascimento promoviam a ostentação, incentivavam. Havia ostentação no século XVIII, no século XVI, no tempo do Rei Sol, Luís XIV, que é o grande pai do luxo francês, se havia.
Mas isso era um estilo de vida, era um modo de vida, era a maneira de viver da época. É preciso entender a época e entender os comportamentos situados em cada época. Eu vejo o luxo como a busca da felicidade. Reparem, quem tem dinheiro compra regularmente luxo porque quer ser feliz, porque se quer proporcionar momentos de felicidade. Seja a felicidade do prazer pessoal, eu compro esta caneta porque ela me emociona, porque ela me faz sentir especial, porque luxo compra-se sempre para nos sentirmos especiais. Sempre. Eu compro luxo porque me quero sentir especial. Eu não estou a falar de mim, estou a falar eu, o consumidor. O consumidor compra porque se quer sentir especial. E há consumidores que se sentem especiais a consumir em privado, porque aquele objeto ou aquela experiência os emociona, por toda a carga simbólica, intangível, associada à história, arte e cultura, e à qualidade intrínseca do produto e da experiência. Ou há o consumidor do dinheiro novo, que compra por afirmação social e sente-se feliz por conseguir mostrar aos outros que conseguiu. É uma outra felicidade, mas não deixa de ser felicidade. É uma felicidade de natureza diferente. Portanto, eu não condeno quem consome luxo. Eu só tenho pena de não estar lá nesse nível. Eu sou um técnico que trabalha nos bastidores. Mas Já é um luxo ouvir-te, pá. Isso para nós já é um luxo. agora, onde é que está a ligação à filosofia? Eu emociono-me com isto tudo, eu apaixono-me, sou apaixonado por este mundo e de o entender. Eu tive aulas com o mestre Gilles Lipovetsky, ando a reler agora, 10 anos depois ou 12 anos depois, ando a reler O Luxo Eterno, que é de todos o livro mais marcante de Gilles Lipovetsky. E ele dizia nas aulas: será que o ser humano consegue viver sem o supérfluo? Porque há quem diga, o luxo é supérfluo. Sim, e depois? Voltaire dizia no século XVIII, supérfluo, essa coisa tão necessária. A minha professora de marketing de luxo nas aulas dizia, luxo é uma necessidade, só que não é uma necessidade do corpo, é uma necessidade da alma. E Gilles Lipovetsky dizia-me nas aulas, e eu ficava sempre no final das aulas, eu era o chato, porque acabava a aula e eu ia ter com ele e, mestre, e punha-lhe questões e ficávamos ali mais um quarto de hora, 20 minutos, meia hora, a conversar à porta da sala e aquelas conversas valiam ouro para mim. E Gilles Lipovetsky dizia, mas será que o ser humano consegue viver apenas e só com o que é necessário? Porque se o ser humano viver apenas e só com o que é necessário, reduz a sua existência à sobrevivência. E reduzir a sua existência à sobrevivência é muito pobre, é muito triste. Todos nós sonhamos, todos nós temos desejos, não temos só necessidades. Maslow hierarquizou-as muito bem. Aliás, ele chama a tudo necessidades, só que as necessidades nos 2 primeiros níveis da pirâmide chamam-se necessidades e as necessidades nos 3 últimos níveis da pirâmide são desejos. O desejo de pertença, o desejo de... Perdão. O desejo de autorrealização e por aí fora. Portanto, e Shakespeare dizia, no dia que retirarem o supérfluo ao ser humano, aniquilam a sua humanidade. E, Então, tu portanto, dirias que o não luxo é... é necessário. O luxo é algo necessário à humanidade. É porque senão, se nós vivermos apenas e só com o que é necessário,
reduzimos a nossa existência à sobrevivência. Infelizmente, algumas pessoas vivem nesse estado. António, então deixa-me só provocar-te aqui um bocadinho. Se o luxo é necessário à humanidade, ou a um ser humano, e se o luxo está ligado ao dinheiro, quem não tem dinheiro não Faz-nos consegue. sonhar. Quem, Sim. quem não tem dinheiro para ter um objeto de luxo não consegue cumprir a sua humanidade. É um pouco um paradoxo que chegamos aqui, não é? Mas ok, e o que é que nós fazemos todos? Levantamos-nos todos os dias para ir trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro, para lá chegar. É a utopia. É passar ali na montra, é passar na montra da Porsche e olhar lá para dentro. Um dos meus pensadores favoritos, desaparecido recentemente, e estão vários vídeos no YouTube, vejam os vídeos dele se eventualmente não o conhecem. Era o escritor e pensador uruguaio Eduardo Galeano. Gosto muito. E há um vídeo de Eduardo Galeano, e eu quando estive em Montevideo fiz questão de ir ao Café Brasileño, que era o café onde Eduardo Galeano escrevia, e está lá a mesinha dele. É um café tipo Majestic, aqui no Porto, um café de época, o café chama-se Café Brasileño, em Montevideo. E tem lá uma mesa no cantinho que diz, aqui era a mesa de Eduardo Galeano, onde ele escrevia e tomava café. E estive lá. Eduardo Galeano tem um vídeo que dizia: para que é que serve a utopia? A utopia serve para caminhar. Nós damos 2 passos para a frente e a utopia afasta-se de nós 2 passos. Nós damos 5 passos mais e a utopia afasta-se 5 passos mais. A utopia é inalcançável. Nunca lá chegaremos. Mas ela serve para caminharmos e para nos dar esperança. E, portanto, todos nós temos a esperança de um dia lá chegar. Agora, o que é luxo para mim não é luxo para ti, ou não é luxo para qualquer outra pessoa que nos está aqui a ouvir, e há quem tenha o sonho de ter um Porsche. Olha, por exemplo, eu não tenho desejo muito grande por objetos de luxo. Sinceramente, é a minha maneira de ser. Mas eu tenho um desejo enorme por experiências de luxo. E eu não gasto dinheiro em objetos de luxo, sou frugal nesse aspecto, mas eu gasto dinheiro e dá-me prazer de gastar dinheiro numa experiência de luxo absolutamente memorável. E há coisas que depois me dão um prazer deitar-me aqui no sofá em casa e recordar esses momentos. Um hotel, eu fiquei 2 noites no Hotel Alvear em Buenos Aires que nunca mais na vida vou esquecer. É um hotel mítico, carregado de história. Tive lá duas noites fabulosas. Eu fui ver um concerto em Sydney, na ópera de... Primeiro eu queria ir à ópera, estar em Sydney e não ir à ópera, por amor de Deus, é como ir a Roma, ao Vaticano e não ver o Papa. Eu queria ir à ópera de Sydney. E nessa noite em que eu estava em Sydney, tinha a ópera Don Giovanni e tinha um concerto de piano de David Helfgott. Muitos de vós este nome não vos diz nada, até eu vos explicar que David Helfgott tem 84 anos, está vivo e é o pianista australiano que inspirou aquele filme de Hollywood que ganhou os Oscars todos em 97, o filme chamado Shine. Os mais velhos lembrar-se-ão do filme Shine, que fala, que conta a vida de um pianista que tinha doença mental grave. Recordam-se, muitos de vós recordar-se-ão do Shine. Pois David Helfgott está vivo. Há uma cena do filme Shine que ele toca o Voo da Abelha, de Rachmaninoff, absolutamente genial, que me põe pele de galinha. E eu estou em Sydney. Eu paguei uma pequena fortuna para ir, mas eu fui para as primeiras filas da plateia do concerto de David Helfgott. E isso ninguém me tira. É uma experiência que está marcada até eu morrer. E eu invisto mais nisso, nesses pequenos luxos, do que em comprar coisas. E há outras pessoas que preferem comprar coisas e eu não as critico, cada um é como é.
mas todos nós compramos luxo para ser felizes, porque o luxo traz felicidade. António, deixa tornar aqui os nossos amigos felizes e abrimos aqui às perguntas do... Ui, mas eu tinha muito mais coisas para contar. Eu mas tenho sim, ainda mas tenho sim. uma ou duas perguntas para te fazer, Então mas vá, vamos se calhar abrir a abrimos aqui às plateia. pessoas e damos Ok. prioridade às Damos, pessoas com a falarem. certeza. Eu sei que há algumas mensagens também, se não for possível responderes a tudo aqui, eu vou colocar o teu mail na página do evento e tenho a certeza que não te Mas eu importas tenho que todo o gosto em depois escrevam, não é? responder com calma Exatamente, é isso, é e isso. respondendo aos e-mails, com muito Pronto, gosto. então E aqui sigam-me abrimos no link. A rede que eu mais uso é o LinkedIn, um bocadinho o Facebook, mas menos. Sigam-me no LinkedIn, que eu todos os dias, ou quase todos os dias, vou colocando lá posts sobre estas Sim, e no Facebook temáticas. também estás ativo, No pelo menos Facebook também. Messenger, comunicamos sempre pelo Messenger, e vou deixar o teu mail na página do evento. Já há 3 ou 4 perguntas aqui, eu sei que não Então dá vá, para vamos a responder a elas. todas. Olha, vamos então abrir, quem Diz-me. quiser falar já sabe, é só ou fazer a sinalética analógica, ou se quiser fazer a sinalética digital, é só pôr a mãozinha no ar e nós estamos atentos a ver aqui. O luxo, diz aqui, não é Queres ambientalmente avançar? sustentável. Queres Eu avançar? Há posso aqui uma começar. do Anelino também muito Diz. interessante, essa, que é Então se o vá. luxo contribui para uma vida com sentido. Enquanto ninguém põe o braço aqui, podes ir a esta. O que é que achas? Se o luxo contribui para uma vida com sentido, sim, sim. Desde que o luxo que compramos faça sentido para nós. Faz sentido para mim e tudo depende do dinheiro que eu tenho. Faz sentido para mim ter um Porsche? Pode fazer ou não. Se faz sentido para mim, se me faz feliz, se eu trabalhei uma vida inteira para isto, se era o meu sonho de jovem e um dia chego aos 44 anos e consigo, não é o meu caso, que eu não tenho Porsche. Quando eu digo eu estou a referir-me ao consumidor em abstrato. Faz sentido. Faz sentido pagar 3 ou 4 ou 5 mil euros por uma caneta Shakespeare ou uma caneta Marie Antoinette ou eu sei lá, ou Homero. A caneta Homero é muito, muito interessante. Passem numa loja Montblanc ou entrem no site da Montblanc e procurem a caneta Homero. Pois se eu sou amante da Grécia Antiga e se eu sou amante da obra de Homero, e tenho dinheiro para comprar essa caneta, e essa caneta está carregadinha de detalhes que remetem para obras que eu li e que fazem sentido para mim, fez sentido pagar 5 mil euros por aquela caneta e eu tenho 5 mil euros e eles não me fazem falta para comer? Faz sentido? Claro que faz. Quem António, sou eu para se julgar? essa pessoa que comprou a caneta do Homero, Quem sou eu entusiasmadíssimo, para julgar? mas ouviste, pode Sim. ser outra entrada na questão do luxo. Há a perfeição tangível, a tangibilidade perfeita, Tangibilidade perfeita. a intangibilidade Sedutora. sedutora, ok? E a pessoa comprou a caneta do Homero, todo contente, e leva para casa e começa a dizer aos filhos que tem a caneta que o Homero escreveu. E depois dizem, não, mas o Homero Não é nunca que o escreveu Homero que ele era... escreveu, é uma Eu sei. caneta Peraí. inspirada na vida dele. António, peraí. Eu sei que o Homero não escreveu, é aí que eu queria chegar. O Homero era analfabeto. Todos os poemas homéricos foram orais, ok? Mas essa pessoa não sabia. E quando descobre isso, será que de repente o luxo quase como se esvai assim na mão dele? Tinha um objeto de luxo e de repente descobre que era ignorante em relação a alguma coisa tão básica quanto isto, e esse objeto de luxo deixou de ser um objeto de luxo. Ou seja, aqui Pode outra dimensão acontecer. qualquer, que não Pode é só acontecer. a tangibilidade e a intangibilidade, é um acesso genuíno a alguma coisa, sabes? Tem que realmente ser alguém que está na posse daquela cultura, percebes? Essa pessoa tinha um objeto caro, achava que tinha um objeto de luxo e afinal tinha só um objeto caro, não é? Porque É verdade. não dava Pode o real acontecer. valor àquele objeto, não é? Continua a ter um objeto que tem valor, mas é o valor intrínseco da qualidade. E pode um dia vendê-lo aí num mercado de leilão ou num mercado ou no eBay. E haverá quem compre. E desfaz-se dessa caneta para comprar outra coisa qualquer que faça mais sentido. Mas sim, isso que acabas de dizer pode acontecer. E começa a fazer sentido a questão dos paradoxos no luxo. Este é um deles, não é? Exatamente. De um momento para o outro, num segundo o luxo pode desaparecer. Num segundo o luxo esvai-se, é verdade. Espetacular. Já agora, há pouco falavas nos paradoxos e que eu gosto de paradoxos. O nome do meu blog, Memórias de um Amnésico,
O seu a seu dono, e a verdade tem que ser dita. Eu adoro este nome e adotei-o para o meu blog, mas não, a inspiração não é minha. O nome Memórias de um Amnésico é o nome de um livro genial que eu li, de alguém que não é escritor, que é compositor, de um dos meus compositores favoritos, Erik Satie, compositor francês, clássico, que uma vez se aventurou na escrita e escreveu um único livro absolutamente genial, Memórias de um Amnésico. Mas Satie não era escritor, era compositor e pianista. Olha, deixa-me pegar aqui, há várias Então perguntas, vamos a mais perguntas. umas com mais potencial Esta, filosófico deixa-me que responder outros. Diz, rapidamente esta força. da sustentabilidade. Força. Está aqui: o luxo, como tantas outras realidades, não é ambientalmente sustentável, ou poderá ser. Não era e agora passou a ser. Ou está a ser. Eu estudei luxo, ou gestão de marcas de luxo, há quase 15 anos, há 13 ou 14 anos, já não sei precisar. E já na altura eu tive uma disciplina de sustentabilidade no mundo do luxo. E na altura estava-se a dar os primeiros passos, estava-se a começar a falar tenuamente disto. É verdade que o luxo estava tradicionalmente associado a ostentação e desperdício. É completamente verdade. No passado, as marcas de luxo e os consumidores de luxo, tanto do lado do consumo, tanto do lado da procura como do lado da oferta, havia desperdício e ostentação. É completamente verdade. Mas também é verdade, e honra lhes seja feita, que todas as marcas de luxo, nos últimos 10 a 15 anos, quando se começaram a perceber da mudança de paradigma e da emergência climática e do problema da escassez das matérias-primas, e quando começaram a tomar consciência de determinadas questões éticas, porque a ética está muito, muito presente nas marcas de luxo, sempre houve uma preocupação ética grande. Eu tive aulas de ética e de estética com um professor suíço, e se estão a gostar deste tema, eu convido-vos a ver alguns dos meus vídeos no meu canal. Há uma série de vídeos que eu estou a construir, que se chama, é uma série que eu ainda estou a construir. Neste momento tenho 10 vídeos e o meu objetivo é fazer mais 10. Eu chamo-lhe Conversas da Excelência. As minhas conversas da excelência são entrevistas que eu faço a pessoas que eu acho interessantes e que têm algo a dizer sobre a excelência. E vão lá ver os convidados que eu tenho. Tenho convidados muito, muito interessantes e que têm trazido abordagens muito, muito interessantes sobre a excelência. E um dos meus convidados há 2 anos foi um ex-diretor da marca Cartier, um senhor francês que é meu amigo e esteve cá em Portugal, e eu entrevistei-o. E ele fala de ética de uma maneira absolutamente apaixonante. O vídeo está em francês com legendas em inglês. Mas a ética sempre esteve muito presente. Mas isto para dizer o quê? Como as marcas de luxo são milionárias, são geradoras de muita riqueza e têm muito dinheiro, as marcas de luxo também foram as primeiras, muito antes das marcas de consumo, das Adidas, das Nikes e das McDonald's e por aí fora dessa vida. As marcas de luxo foram as primeiras a fazer a mudança rápida de paradigma e a meter milhões na investigação de produção sustentável, a tomar medidas para mudar, e neste momento as marcas de luxo são quase todas líderes no caminho da sustentabilidade. Quase todas. Portanto, é verdade que o luxo no passado não era sustentável, é verdade, mas também é verdade que nos últimos 10 anos as marcas de luxo, porque são ricas, porque são milionárias, geradoras de imenso... As marcas de luxo têm o toque de Midas. Saíram os resultados financeiros da Vuitton há 15 dias. E em 2021, que ainda é ano de pandemia,
tiveram um lucro de 70 milhões de euros. De lucro. Não é de resultados, não é de vendas, é de lucro. É absurdo o dinheiro que as marcas fazem. Absurdo. E, portanto, como têm muito dinheiro, é verdade que são as primeiras a investir somas impressionantes na busca da sustentabilidade. E, portanto, todas, se forem aos sites das marcas, todas têm lá a secção Sustainability. E todas têm lá planos rigorosos de sustentabilidade e muito interessantes, porque não é só para elas, é para toda a cadeia de valor, para todo o supply chain. As marcas de luxo exigem que os seus fornecedores todos cumpram com critérios de sustentabilidade se querem fornecer as marcas. O fornecedor de couros também. António, deixa-me O tentar seguir esta fornecedor de pista. tecidos e por aí fora. Deixa-me Agora, tentar seguir venha esta mais pista da perguntas. ética só então, só um Mais bocadinho. perguntas, sim, diz. Deixa-me só tentar seguir esta pista da ética, a ver até onde é que ela aguenta, não é? Portanto, vamos Sim. assumir que existe esse compromisso com a sustentabilidade, com a ética laboral, vamos assumir que existe isso, ok? Mas se tens um produto de luxo, imagina, não sei, um colar de diamantes ou algo assim, e tu descobres que esse colar de diamantes foi feito com diamantes vindos, toda a gente deve ter visto aquele filme, o Diamantes de Sangue, não é? De sangue, sim. Não é? Que foi feito com uma matéria-prima que veio devido a práticas criminosas, vamos chamar-lhe assim. Será que esse, e falaste do toque de Midas, será que esse produto de luxo, que era de luxo até aí, até o momento em que descobrimos isso, deixa de ser um produto de luxo porque foi descoberto que surgiu devido a práticas eticamente censuráveis, para dizer o mínimo? Os produtos, vamos lá ver, os produtos não passam a ser de luxo ou deixam de ser de luxo por decreto. Tudo depende da interpretação de cada um, porque isso é muito subjetivo. Se eu descubro isso, provavelmente para mim deixa de ser um produto de luxo. Mas outro consumidor aqui ao lado, que pensa de maneira diferente de mim, que tem um passado de educação e de cultura diferente do meu, poderá não sentir isso e continuar a consumir. Portanto, quem decide é o cliente, se quer continuar ou não. Mas agora, pegando no que tu dizes, assisti há tempos em vídeo, agora durante a pandemia, consumi muitos vídeos das marcas de luxo e assisti a uma entrevista interessantíssima do presidente da Cartier a dizer isso mesmo, que para a Cartier é ponto de honra não usar diamantes dessa origem. E toda a cadeia de valor está identificada e é transparente. É transparente. Os consumidores, os clientes podem verificar e rastrear tudo isso, e a Cartier garante que só usa pedras preciosas e diamantes de origens corretas e aceitáveis. E não é só em relação aos diamantes, ao ouro e a qualquer outra matéria-prima. Provavelmente o maior extrator de diamantes do mundo, na África do Sul, é uma marca chamada De Beers. Entrem no site da De Beers. D-E e outra palavra, Beers, B-E-E-R-S. Eles têm uma política a esse nível absolutamente à prova de bala. Tiveram-na toda a vida? Não. Têm-na nos últimos 10 anos? Têm. Ninguém é perfeito, o mundo vai evoluindo, as coisas que eram eticamente aceitáveis há 20 anos, hoje não são. E o que é importante é que as marcas têm vindo a acompanhar isso e a mudar. Okay. Seria mau era se não mudassem. Por exemplo, em relação às peles de animal, as marcas de luxo no vestuário sempre usaram peles de animal. Pois, Armani foi o primeiro a dar o exemplo em 2015, se não estou em erro. Logo a seguir a Gucci, logo a seguir a Chanel. Todas começaram a emitir comunicados, vamos deixar de usar peles de animal, vamos deixar. Dolce & Gabbana emitiu o comunicado agora, antes do Natal.
Já vai tarde? Vai, mas mais vale tarde do que nunca. A verdade é que todas as marcas estão a deixar as peles de animal. E, portanto, olha, não podem ser julgadas pelo passado apenas, têm que ser julgadas pelo trajeto que fazem. Não, aqui nem me interessava julgar, era tentar perceber se o Era elemento da perceber, ética, sim. e tu dizes que sim, objetivamente, claro que puseste um bocado o ónus no sujeito. Pode haver pessoas que No sujeito. considerem Há pessoas que não se que é luxo, importam. exatamente. Há pessoas que não se importam. E depois o luxo, o consumo de luxo varia também, varia muito com as geografias. O consumo de luxo na Europa ou na América Latina é tão diferente. O consumo de luxo na Europa ou no Japão é tão diferente. Na América Latina é completamente ostentatório, mas faz parte daquele estilo de vida. Não, eu não reprovo nem julgo, quem sou eu para julgar? Mas em São Paulo é normal e é aceitável que quando alguém num clube noturno, num nightclub, numa discoteca, num hotel, num bar, compra a garrafa de champanhe mais cara do menu, e há garrafas a custar pequenas fortunas, é normal fazer-se uma festa, o dono do restaurante ou da discoteca faz uma festa, manda vir umas dançarinas com fogo de artifício e toda a gente fica a saber que aquela pessoa comprou a garrafa de champanhe mais cara do menu, que pode custar muito mais que o salário de uma pessoa humilde. E a pessoa fica toda contente em ver a discoteca inteira, o hotel inteiro, o restaurante inteiro olhar para ela. E eu seria incapaz de o fazer, Deus me livre. Deus me livre de eu querer ter alguém, de ter toda a gente a olhar para mim. Se eu quisesse comprar a garrafa de champanhe mais cara do menu, provavelmente não o faria. Mas se me apetecesse, eu iria fazer no maior silêncio. Era uma experiência que não pagavas para ter, as bailarinas à tua Deus volta. me livre, não. Olha, outro exemplo rápido. Eu estou a ver algumas mãos no Temos ar e ali eu a já Carla vou. e o João Paulo, exatamente. Eu já vou. A minha irmã, agora já não, mas durante muito tempo ela foi relações públicas de uma das melhores galerias de arte em Portugal, que é uma galeria de arte onde colecionadores de todo o mundo vêm a Portugal comprar arte. Vêm americanos em jato privado aqui comprar arte. E quando a minha irmã era era relações públicas dessa galeria de arte, ela tinha os dois extremos como clientes e colecionadores de arte compradores. Ela tinha o novo rico que dizia: "Oh menina, diga-me qual é o quadro mais caro que aqui tem." E dizia-o em voz alta na noite de inauguração da exposição para que toda a gente ouvisse. E depois tinha o colecionador conservador, tradicional, educado e culto, que recebia o convite para a inauguração, telefonava à minha irmã e dizia: "Olha, Anabela, muito obrigado pelo convite, eu não vou à inauguração da exposição, tenho muito interesse nas obras desse artista, quero comprar 2 ou 3 peças, ou 2 ou 3 esculturas, ou 2 ou 3 quadros, mas não quero ser visto na inauguração, não quero que ninguém me veja, por favor atenda-me num domingo ao final do dia, quando já não estiver ninguém na galeria, eu quero estar sozinho a escolher e a comprar 2 ou 3 peças de 100, 150 mil euros cada uma." E há colecionadores que compram €500.000 em arte, como eu compro uma camisa na Massimo Dutti. E para eles, nem lhes aquece nem arrefece. Mas compram-nos sem ninguém ver. E há outros que fazem questão de mostrar a toda a gente. É a natureza humana, Tomás. Olha, João Paulo, força. Então vá. Boa noite. Tenho o microfone desligado. Sim. Tens que carregar, ora carrega no Space, isso. Sim, acho que já está. Agora sim, já o ouvimos. Muito Boa noite. obrigado, meu caro. Gostei de o ouvir até agora, mas vou ser sincero. Vou introduzir alguma polémica ou vou tentar introduzir algum contraditório no meio disto tudo. Claro. E Mas vou não tem mal termos opiniões diferentes.
Sim, obviamente. Eu vivo bem com isso. E eu vou invocar quase... vou invocar as palavras de um outro francês, do Pierre Bourdieu, que também provavelmente... Bourdieu, sociólogo, dele. que eu também li. Exatamente. E vou falar de Pierre Bourdieu porque é ele que fala de alguns conceitos que me parecem importantes para isto tudo que estamos a conversar, nomeadamente o conceito de capital simbólico, simbólico, social, financeiro. O conceito de poder simbólico e o conceito de violência simbólica. Ora, até agora eu penso que tem-se falado do luxo mais numa lógica essencialista, numa lógica em que diz o que é o luxo, para que serve, como é usado, como é vivido, é experienciado, e numa lógica até de legitimação do luxo, ou se não é de legitimação, pelo menos de aceitação. De aceitação, não direi necessariamente ou ativa ou passiva, mas de uma aceitação que não direi que é a crítica, porque poderá ser, obviamente, crítica, mas que pelo menos não questiona propriamente a existência do luxo. Ora, eu quero lembrar um primeiro aspecto. O luxo começou por ser uma forma, ou um resultado, ou um produto de uma apropriação e da exploração de uns quantos à custa do trabalho de muitos outros. Portanto, o luxo que conhecemos no Antigo Egito, ou na Antiga Roma, ou na Antiga Grécia, é um luxo que deriva, acima de tudo, da exploração do trabalho escravo e do sacrifício de milhões de seres humanos. E eu ressalvo este aspecto porque eu quero começar por destacar ou chamar a atenção, ir para além da lógica essencialista do luxo, que eu quero criticar, e ir para a lógica de pensarmos quais são as funções sociais do luxo. E o luxo tem existido ao longo da história essencialmente como uma função de diferenciação social, de marcar a diferença, o limite ou a fronteira entre aqueles que têm e aqueles que não têm, aqueles que têm poder e riqueza, por oposição àqueles que não têm normalmente poder e não têm riqueza. Também acrescentou muito a questão da cultura, ou digamos da cultura erudita, da cultura letrada, por assim dizer, mas o que eu quero destacar é isto. O luxo tem, acima de tudo, uma função social de diferenciação, de distinção de classe. É verdade. E, como tal, é importante olharmos para o luxo como algo que existe para legitimar as próprias desigualdades sociais e económicas. Isto é, ele também tem uma função de distinguir aqueles que pertencem, que fazem parte, aqueles que conhecem o meio, que dominam os significados, que têm que percebem os conceitos e a linguagem usada nesse próprio contexto, daqueles que simplesmente não dominam essa linguagem simbólica e que não dominam todos esses conceitos e esses bens ou esse mercado de consumo. E, ao mesmo tempo, o luxo, nas suas mais variadas formas, que pode estar na arquitetura, na pintura, nas obras de arte em geral, nas joias, etc., todos esses objetos e todos esses serviços resultam não apenas como um mecanismo de diferenciação social, mas também, e acima de tudo, e é aí que eu acho que está um aspecto negativo que quero destacar no luxo, que é o aspecto de legitimar as próprias desigualdades sociais, tornando-as naturais, quando elas não são naturais, elas são resultados de construções sociais, políticas, económicas, religiosas, etc. E, portanto, como não são naturais, tornam essas desigualdades como se fossem naturais. E, como tal, aí o luxo desempenha, penso eu, um papel
que não será talvez tão positivo, ou que será o lado mais negro do luxo, e para o qual eu peço, por assim dizer, o seu comentário. E eu teria Muito aqui bem. muito mais a dizer, mas acho que já me alarguei demais e não quero estar a ocupar muito espaço. Obrigado. Obrigado, João Paulo. Nada, muito obrigado pela sua pergunta, e deixe-me dizer-lhe, eu gostei muito de o ouvir, e eu não discordo do que disse. Eu tenho que estar de acordo. Eu posso é ter uma interpretação diferente desse fenómeno. Primeiro, porque desde logo, e eu disse no início, e nunca é demais vincar, eu não venho da área da sociologia e da área da filosofia. Eu venho da área dos negócios. A minha formação de base é gestão e depois fiz pós-graduações em marketing. E, portanto, é natural que o meu discurso seja diferente do discurso de alguém que vem de uma área diferente. Dito isto, e portanto todo este meu discurso tem sido muito, eu confesso-lhe, primeiro, a ideia de estar aqui hoje não foi minha, foi do meu amigo Tomás, que me fez esta partida de me desafiar. António, anda aqui à Academia do Diálogo, ao Clube Filosófico do Porto, debater isto. Eu disse, Tomás, mas eu sou um homem de marketing e de gestão, o que é que eu vou ali? E portanto, eu estou aqui com muito gosto, mas a trazer uma perspectiva do ponto de vista das marcas e do marketing. Dito isto, é completamente verdade o que o meu amigo disse, e eu tenho que estar de acordo. O luxo nasce desde cedo para marcar a diferenciação, é de classes, para quem o consome é por uma questão de status, e provavelmente até saberá que isso não só era prática corrente, como foi legitimado por lei pelas famosas leis suntuárias. As leis suntuárias que vigoraram desde 200 a.C. até quase 500 depois de Cristo, vigoraram durante 700 anos. As leis suntuárias, o que é que elas diziam? Elas diziam que as classes mais baixas estavam proibidas de imitar os hábitos de consumo dos poderosos. E, portanto, as leis suntuárias vieram legitimar, com a força da lei, essa discriminação. E isso é reprovável aos olhos, digamos, à luz dos dias de hoje. Agora, eu acho sempre que é importante termos um olhar crítico, sim, mas compreensível, de evolução das sociedades. Quer dizer, olha, há tempos eu estava a conversar com uma amiga e a contar-lhe a história da bolsa Kelly, da marca Hermès. As senhoras que me estão aqui a ouvir talvez conheçam essa história e conheçam essa bolsa. A marca Hermès, que é uma das marcas mais icónicas do mundo do luxo, a marca Hermès tem uma bolsa, uma carteira de senhora chamada Kelly. E porquê é que porquê é que a bolsa se chama Kelly? Porque ela foi desenvolvida propositadamente para a princesa Grace Kelly do Mónaco. E a bolsa tem um valor incalculável no mercado e é muito desejada pelas senhoras de classe alta. Porquê? Porque a bolsa tem uma história. E eu já lhe explico onde é que eu quero chegar e o porquê de estar a contar esta história em relação ao que estávamos a conversar. A princesa Grace Kelly do Mónaco, nos anos 50, ficou grávida da sua primeira filha, a princesa Carolina. E naquela época, nos anos 50, era socialmente mal visto e era feio uma senhora exibir a gravidez em público. As senhoras, as grávidas, tinham que ter recato. Isto anos 40, 50. No entanto, a princesa Grace Kelly do Mónaco tinha que acompanhar o príncipe Rainier nas suas aparições oficiais, receber chefes de Estado, ir a atos oficiais, e tinha que acompanhar o marido. E, portanto, tínhamos aqui um dilema. E agora? É muito feio exibir a barriga.
Mas, por outro lado, também é feio o príncipe ir aos atos oficiais sozinho. Então, o chefe da Casa de Protocolo do Palácio Grimaldi teve uma ideia. Vamos encomendar à Casa Hermès, que é a casa mais chique de moda, vamos encomendar uma bolsa cônica, ela é triangular, as paredes, os laterais da bolsa são triangulares, a base da bolsa é larga e depois afunila para cima e tem a asa. E vamos encomendar uma carteira em pele para a princesa, nos atos oficiais, ao lado, dava o braço ao marido, punha o braço assim à frente da barriga, pendurava a bolsa e a bolsa, como era cônica, triangular, tapava ou disfarçava a barriga. E diz-me essa minha amiga, olha que disparate não poder mostrar a barriga em público. E eu disse, caramba, tu estás a julgar este facto. Ups, aconteceu, eu perdi-vos. Estão-me a ouvir? Eu estou a ouvir, sim. Ok, é que eu deixei de ver o ecrã. Deixei de vos ver. Não, mas estamos a partilhar a bolsa. Estás a partilhar se alguém quiser comprar da bolsa Kelly. Se alguém quiser comprar, eu acho que a Academia do Diálogo pode ter 10%. Esta das baratas deve ser usada. Pre-owned é usada. Pre-owned é usada. Sim, porque as novas custam de 15 mil euros para cima. Eu estava a achar muito estranho. Devia ter posto as outras, caramba. As originais é de 15 mil euros para cima. De 15 mil até 300 mil. Uma senhora chinesa em leilão rematou há tempos uma de 300 mil euros. Pelo valor, porque é uma bolsa inspirada na vida da princesa Kelly, da princesa Grace Kelly. Estão a ver o valor intangível. Quem paga 30, 40, 50, 100 mil euros por aquela bolsa não paga pelo pedaço de couro que ali está e pela manufatura, que é perfeita. A bolsa está muito perfeitinha. A qualidade de produção é magnífica, mas não vale 30, 40, 50 mil euros. Esta bolsa vale 50 mil euros pelo valor desta história, pelo valor intangível que eu falava há pouco. Mas dizia eu à minha amiga, diz ela, que disparate. Digo assim, não, tu estás a dizer que é um disparate à luz do pensamento de 2021 ou 2022, que é perfeitamente normal, as grávidas andam a mostrar a barriga na praia. É preciso sabermos nos colocar à época. Naquela época era feio as senhoras mostrarem a barriga. E agora eu digo aqui o mesmo. Hoje é censurável aquela discriminação e as leis suntuárias e a discriminação propositada, em que o luxo era consumido propositadamente para diferenciar classes, mas naquela época era normal. Hoje em dia isso é censurável e reprovável e hoje em dia, digamos, isso já não acontece, por exemplo, com a força da lei. Não há leis suntuárias. Mas eu procuro sempre, talvez porque a minha formação é diferente, eu venho do mundo da gestão, do mundo do marketing, que é muito mais pragmático. Eu procuro sempre entender os erros do passado à luz do que era normal naquela época. Todos nós fizemos asneiras no passado. Eu, quando comecei a viajar de avião, e eu fui fumador, já deixei de fumar há 15 anos, eu fumava. Eu lembro-me perfeitamente de ir para Londres a fumar no avião. E agora pensamos assim, nós éramos loucos. Era uma loucura fumar dentro de um avião. Por todos os perigos que representa e pelo incómodo que seria para os não fumadores. Uma falta de respeito, mas eu na altura, adolescente, nem me lembrava disso. Hoje em dia eu teria essa preocupação de não querer incomodar os não fumadores. Na altura, adolescente, confesso que não pensava nisso. E portanto, olha, as coisas vão evoluindo, mas concordo com a abordagem que fez. Concordo, António, sem dúvida. Só terminar ali com a pergunta sim, da Carla, então, se faz favor.
Carla, Vá lá. está-nos a ouvir? Sim. Carla. Carla Marmelo? Espera aí. Carla Marmelo, sim. Carla, carregue no Space. Não estamos a ouvir. Olá. Olá, boa noite, Carla. Eu não estava a conseguir ativar Estava com o som. microfone desligado. Muito bem. Sim. Então, boa noite. Eu tinha 2 perguntas para fazer no bate-papo, mas entretanto uma delas vocês já foram dando respostas e entretanto Ok, surgiu então vamos à outra. outra. Okay. Continuam a ser 2, mas pronto. Então, a primeira é, eu há pouco tempo encontrei na internet uma frase que dizia o luxo era o contrário da vulgaridade, ou melhor, aquilo Sim, que... provavelmente pronto, fui eu que publiquei. eu porque eu acho sei que a sim. Carla Marmelo me segue no LinkedIn. Sim, não é? eu acho muito interessante. Somos sim, lá sim, amigos. sim. Quem Pronto. disse essa frase foi a icónica, revolucionária, estilista francesa Gabrielle Chanel. Mademoiselle, porque ela não era casada, teve uma vida mundana de aventuras. Coco Chanel, como era conhecida, estilista francesa que deu nome à marca icónica que todos conhecemos, Coco Chanel, um dia perguntaram-lhe, Mademoiselle, o que é luxo? E ela respondeu desta forma absolutamente magistral e que, na minha opinião, ainda bem que me faz essa pergunta, fico contente, na minha opinião, é das definições mais completas de o que é luxo. É a minha definição favorita. Ela respondeu, há quem pense que luxo é o oposto de pobreza, mas não é. Luxo é o oposto de vulgaridade. E eu acho que está tudo dito. Coco Chanel disse tudo. Luxo verdadeiramente é o oposto de vulgaridade. Mas, ok, essa é a frase. E qual era a sua pergunta, Carla? A minha pergunta era, eu também por acaso, eu lembro-me do António ter publicado e já há muito tempo vi um documentário, ou foi o filme da própria da Coco Chanel. Só que passou-me algo pela cabeça que é, ainda ao encontro daquilo que afirmou logo no início, relativamente à questão do valor, é possível haver algo de baixo preço, mas que não seja vulgar, que seja luxuoso? Não sei se me entende. Entendo, mas não é possível. Se tiver preço baixo, não é luxo. Sim, pronto. Não é só porque é acessível. E se for acessível a todos, deixa de ser. Porque aqui, já agora, isso permite-me introduzir um outro tema que pode ser polémico. E eu admito que seja. Eu há tempos disse numa entrevista a uma revista e o jornalista puxou, eu disse aquilo num determinado contexto no meio da entrevista e o jornalista puxou para título, em letras garrafais, esta frase que eu vou dizer. E na altura eu fui criticado e recebi várias, também é muito fácil criticarem-me nas redes sociais, porque as pessoas nas redes sociais adoram criticar. E eu creio que fui criticado porque não fui bem entendido. Eu disse, o luxo não é para todos, nem nunca vai ser. E mantenho o que digo, o luxo não é para todos, nem nunca vai ser. Por vários motivos, eu já os disse aqui. O luxo não é para todos, porque nem toda a gente tem poder de compra para comprar regularmente luxo e, portanto, ao ter preço alto, discrimina. E o luxo não é para todos, também porque, mesmo que eu tenha dinheiro para comprar, se eu não tiver, lembro-me também dos professores dizerem isto nas aulas, e tivemos tantos debates sobre isto, debates até algo filosóficos. Se eu não tiver educação e cultura para entender o luxo na sua plenitude, mesmo que eu compre um objeto de luxo, eu não vou conseguir usufruir e aceder a ele na sua plenitude. Se eu comprar a caneta Shakespeare,
eu posso ter 5 ou 10 mil euros para dar pela caneta. E retiro o prazer de ter uma caneta de excelente qualidade intrínseca e objetiva. Gosto de escrever com ela, mas eu nunca vou entender porque é que a caveira está ali. E ao não entender porque é que a caveira está ali, eu não usufruo na plenitude daquele luxo. Como não usufruo na plenitude do champanhe Paul Roger Sir Winston Churchill edição limitada, se eu não conhecer o papel de relevo que Sir Winston Churchill teve na história política do século XX. E, portanto, vou beber aquele champanhe como bebo qualquer outro. E a emoção que eu vou sentir não é diferente da que sentirei beber um Chandon qualquer ou um Veuve Clicquot qualquer. Porque eu só consigo sentir emoção e usufruir na plenitude de um produto de luxo, de um objeto de luxo, de uma experiência de luxo, se eu tiver o dinheiro para comprar e a educação e a cultura para o entender. Aí sim vai ser o êxtase. Se eu não conhecesse a vida e obra e o que aquele homem passou, porque vi o filme e depois li muito sobre ele porque gosto, sou apaixonado por piano, li muito sobre David Helfgott, vi o filme Shine e depois li sobre a vida dele e o que ele passou, e eu estava completamente em êxtase naquele concerto em Sydney. Porque, para mim, David Helfgott dizia-me muito. E qualquer outra pessoa que não conheça a obra dele e a história dele e a vida dele, ia ver um concerto e dizia, foi um concerto de piano. Sim, toca bem. E pronto, mais nada. Entende? Ou seja, ter dinheiro para comprar as coisas não chega. Eu só usufruo. E por isso é que Coco Chanel dizia, o luxo é o oposto de vulgaridade. Se eu for vulgar, eu não acedo ao luxo na plenitude. E, portanto, o luxo não é para todos, neste sentido. Nem nunca vai ser. O António, já começa a ser um luxo. Estamos a esta hora aqui. Carla, ficou uma pergunta sim, por já fazer? ultrapassamos o ainda tempo. temos ali a Sandra sim, só sim. para acabar, então. Então eu queria só agradecer, de facto um gosto ouvi-lo, e deixo já a minha última pergunta e despeço-me já, que é, também indo ao encontro daquilo que o João Paulo afirmou e daquilo que o António afirmou relativamente às culturas, eu queria perguntar, aqui em Portugal, como é que é vista, ou como é que são vistas as pessoas que usufruem do luxo? Como é que é a nossa cultura? Penaliza muito as pessoas? É como estas pessoas que de facto gostam são vistas como pessoas que ostentam? Há muitos novos ricos, há muitas pessoas educadas e com cultura para usufruir do luxo. Pronto, no fundo era perceber isso. Obrigada. Sim, senhor, mas eu não consigo ver isso num coletivo, ou seja, de que perguntou se essas pessoas são criticadas ou mal vistas. Algumas pessoas criticam e veem mal isso e outras não. Também é verdade que há pessoas que gostam de ostentar e mostrar, e também é verdade que há outras que não, como eu dei aqui os exemplos até naquela galeria de arte. Eu já fui... Eu vejo nas redes sociais as pessoas a publicar tudo. Estou neste restaurante, estou nesta festa, estou nestas férias, estou neste hotel, e também sei de pessoas, e eu próprio frequento festas e faço férias e estou em lugares magníficos e veem zero nas redes sociais. Também, se querem que vos diga, é que nem me lembro de publicar. Não me passa sequer pela cabeça. Portanto, há pessoas que consomem luxo na sua intimidade, na sua privacidade, com os amigos, com a família, por prazer pessoal, e há outros por ostentação e por afirmação social. E há quem os critique e há quem não critique. Eu acho que não há uma única forma de estar, há várias. Olha, eu soube há tempos que há um casal de advogados em Lisboa
que gosta de se meter no avião, ir a Paris jantar num determinado restaurante que custa o menu por pessoa custa 500 euros. E eles metem-se no avião, têm que ficar lá pelo menos uma noite de hotel, e vão ao restaurante e gastam 1000 euros. E vêm-se embora no dia seguinte todos contentes. Olha, e eu que tenho com isso? Eu vou criticá-los? Não é nada comigo. Se eles podem fazer isso e lhes dá prazer, o que é que eu tenho com isso? Mas, António, minha... escusava de estar a dizer não, os ele meus não prazeres disse. privados com a minha mulher, que eu gosto. Eu não soube da boca dessa pessoa. Foi-me contado por alguém que os conhece. Andam a falar da minha vida, já viu? Estás a falar, não era? Andam a falar da minha vida. Então eu não posso pegar no avião e ir ao meu restaurante. A minha tasca favorita em Paris. Deixa-me ouvir ali a Sandra, porque Sandra, força. Diga-me. Tem que carregar no space para isso. Força. Boa noite. As minhas perguntas são assim um bocado simples. Pegando no exemplo do concerto de David Hoffman, Helfgott, peço desculpa. Sim. Por exemplo, é possível, mas se calhar lá está, é para eu perceber a diferença entre um consumo de algo que tem significado, mas não é luxuoso. No fundo é isso. Em que, por exemplo, eu consigo sentir isso que o António diz que sentiu nesse concerto, mas com um concerto muito mais, de um preço muito mais acessível. Mas isso não é luxo, certo? Consegue sentir emoções, sim. Ou seja, aquilo tem um significado para mim. A fronteira é tão especial. fina, sim, mas quer dizer, o luxo também não. O luxo não é definido apenas e só por um ingrediente, tem que haver aqui uma confluência de vários. Tem que ser escasso, tem que ser raro, tem que ser exclusivo. Porque é que aquele concerto foi especial para mim? Não foi só porque foi em Sydney, porque foi na Ópera de Sydney, porque se fosse no Coliseu do Porto iria ser especial, mas não tanto. Não tanto. Entende? Calma aí com o foi Porto, na Ópera de Sydney. Foi na Ópera de Sydney porque foi David Helfgott, porque foi uma viagem fabulosa que eu fiz, que era um dos sonhos da minha vida. Eu desde criança tinha 3 sonhos, já cumpri 2, só me falta um. E o meu segundo sonho era ir à Austrália. E, portanto, isso teve um significado brutal em mim. E depois houve ali um detalhe que completamente inesperado, e o luxo tem sempre um toque de surpresa e de inesperado. Eu já fui a muitos concertos de música clássica, orquestras, concertos de piano, concertos de música pop. Eu já fui a muitos espetáculos. Nunca no intervalo me tinham oferecido uma flute de champanhe. E esse detalhe marcou também. No intervalo do concerto de David Helfgott, a organização do concerto surpreendeu toda a gente, oferecendo a todas as pessoas que estavam no intervalo, naquele corredor comum, uma flute de champanhe. Foi um detalhe que caiu tão bem, ou seja, aquilo foi um somatório de experiências. Consigo perceber. Entende? E, portanto, não podemos definir luxo apenas e só por um ingrediente. Tem que haver ali muita... Eu agora queria tentar perceber o que é uma pessoa luxuosa. Para mim é uma pessoa educada e culta. Portanto, também e com quem algo dá prazer conversar. Okay. E onde perdemos a noção do tempo a conversar. Ok. Pronto, eu lembrei-me disto, do que é que faz ser uma pessoa luxuosa. Para mim está-me a perguntar a mim, para outra pessoa não sei. Ok, obrigada. Muito obrigado, Sandra. Gosto. António, se calhar tínhamos que fechar. Temos que fechar. Eu estava aqui encantado mais hora e meia. Também estou a pensar nas aulas que tenho que dar amanhã e há muita gente também que... E eu também, amanhã tenho que trabalhar. Há uma série amanhã de tenho que voltar para as aqui. minhas marcas. Olha, já deixei o teu mail. Força, mas já deixei o teu mail. Quem quiser depois mandar um mail com as perguntas ao António, já mandem-me está na perguntas, página do conversem comigo, eu tenho o maior gosto.
E perdoem-me eu não trazer, para no Clube de Filosofia e na Academia do Diálogo, não trazer uma abordagem mais sociológica e mais filosófica, mas não é o meu background. Não, pá, foi muito bom. Eu Pá, procurei trazer aqui... Exatamente, era isto que queríamos mesmo. Ótimo. Procurei trazer aqui, e não vos falei da Associação Arte e a Cultura, a marca Fendi italiana, recentemente, isto é uma coisa que as marcas de luxo fazem muito, porque elas ganham tanto dinheiro, geram tanta riqueza, mas devolvem-no à sociedade. A marca Fendi, ou uma parte, a marca Fendi, isto as marcas de luxo todas estão a fazer, a marca Fendi pagou as obras de restauro do Templo de Vênus em Roma, que estava a deteriorar-se muito. A marca Bulgari pagou o restauro de umas estátuas raríssimas do tempo do Renascimento, que são propriedade da Fundação Torloni, do príncipe Alessandro Torloni, que tem uma coleção de estátuas antigas dos tempos do Renascimento e que estavam a apodrecer, e a marca Bulgari pagou o restauro dessas obras de arte. E as marcas de luxo todas estão a fazer isso, a associar-se à preservação do património artístico e cultural. Não fazem isso de forma inocente, é claro que têm benefícios fiscais, claro que têm. E depois? Têm benefícios fiscais, mas pegam num pedaço da fortuna que ganham e devolvem-no à sociedade desta forma, eu diria, elegante e meritória. E tinha aqui vários outros exemplos para vos dar e para falar desta associação permanente ao mundo da arte e da cultura. Mas enfim, ficará para outra conversa. Vamos arranjar ficará para outra conversa. Para te trazer outra vez, pá. Foi muito bom. E muito obrigado, Tomás. A compreender melhor muito obrigado a todos os presentes por estarem aqui até agora a ouvir. Obrigado. Obrigado e um abraço. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.